entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, o deputado federal Marcelo Aguiar apresentou no final de 2016 um projeto de lei que visa proibir o acesso a sites pornográficos em todo o território brasileiro. A proposta dele é a seguinte: se isso for aprovado, as operadoras serão forçadas a criar um sistema que filtra e interrompe automaticamente na internet todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição, sites pornográficos. Ele apresenta algumas justificativas para isso. Ele ressalta que estudos atualizados informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornográfico e também na masturbação por causa do fácil acesso gerado pela internet. No projeto, ele diz que o objetivo da proibição seria resguardar a integridade física e psíquica dos usuários. Ficariam de fora os sites privados que são pagos por seus assinantes. O andamento desse projeto depende do parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Qual a sua opinião sobre esse projeto? Qual a sua opinião sobre essa ideia? Você conhece pessoas que estão viciadas em pornografia e que começaram a se viciar através da internet, ou seja, o acesso fácil através dos computadores, através dos telefones, dos tablets? Já te aconteceu? Conhece alguém? Já viveu essa experiência? Quero ouvir a sua opinião, querido ouvinte, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Como a Bíblia ensina a lidar com as tentações na área sexual? Evidentemente, as tentações não estão ali aprisionadas à questão da internet, mas a internet tem um peso grande nisso, é o que dizem as pesquisas, é o que diz esse estudo. Nós vamos estar compartilhando aqui as ideias com os nossos queridos debatedores e ouvintes da nossa 93 FM. Uma americana que usava o Facebook Live, ou seja, ela fazia uma transmissão através do Facebook e ela tinha uma espécie de reality show da sua vida particular. Isso não é incomum, tá? Muita gente faz isso. Alguns fazem intencionalmente, outros acabam transmitindo uma série de coisas da sua vida, mas não tem aqui um conceito, uma concepção de reality show. Mas essa menina tinha exatamente essa ideia. Durante uma transmissão, ela veio a morrer. Ela teve um colapso. Enfim, é uma história muito estranha. O vídeo não está mais no ar, retiraram o vídeo, obviamente, mas o número de pessoas assistindo em decorrência da sua enfermidade foi aumentando ali. À medida que ela foi passando mal, o que se diz, o que se afirma é que ninguém fez absolutamente nada para socorrê-la. Então, vamos entrar nesse assunto aqui, no que envolve a superexposição, no que envolve verdades e mentiras, o que envolve esta coisa da insensibilidade, enfim, eu quero ouvir sua opinião, ouvinte. Você já participou de alguma coisa assim? Você gosta de ver assim a vida dos outros? Isso é uma coisa que te atrai? Você gostaria ou gosta de apresentar a sua vida para que as pessoas vejam, assim como reality show mesmo, assim? Olha, eu tô aqui trabalhando nisso, mexendo com aquilo, tô indo para tal lugar, olha quem que eu encontrei, enfim, de alguma forma. Você pode ter algumas ações pontuais, né? Você trabalha numa área específica, então você está evidenciando, relatando isso, mas algumas pessoas fazem de coisas muito simples, banais,
a sua vida como um grande espetáculo. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação, querido ouvinte amado, no nosso debate 93 de hoje. A Bíblia fala em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Você já viu esse texto alguma vez? Você já viu exatamente essa ideia que a Bíblia nos traz? Porém, ao longo da leitura bíblica encontramos várias passagens que falam sobre o arrependimento de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, que afirma que Deus se arrependeu de ter feito o homem. 1 Samuel 15:11, ele se arrepende de haver colocado Saul como rei. Em Êxodo e também ao longo dos livros dos profetas, várias vezes nos deparamos com situações assim, onde que você está lendo lá, o texto bíblico diz que Deus se arrependeu. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que Deus, sinceramente, você acha que Deus se arrepende? E o que esses textos bíblicos significam? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação agora aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Quero encorajar a sua participação com a gente aqui pelo 968038319, 968038319, trazendo a sua opinião também aqui com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Se você quer dar uma opinião, mande o seu texto, sempre mensagem de texto com as suas opiniões. Nós vamos ler aqui o maior número possível, com carinho, com respeito, com gratidão a Deus pela sua vida. E caso você queira encaminhar um testemunho sobre o debate 93, que Deus tem falado com você, ministrado a sua vida através deste programa, aí sim você faz por mensagem de áudio, mandando aqui o seu áudio, como alguns que nós vamos também estar veiculando hoje no nosso programa. Pastor Valtair Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista de Neves, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Este é um assunto, pastor, recorrente, e vira e mexe as pessoas têm dúvidas sobre esse tema. Nós já abordamos algumas outras ocasiões, mas é sempre assim. Primeiro que você tem uma audiência, o que chamam tecnicamente de audiência rotativa, né? É verdade. A pessoa está aqui. Segundo, você tem novos ouvintes que vão se achegando e trazendo as suas dúvidas. Convertidos. E é muito interessante isso, porque às vezes a dúvida de um é também a dúvida de outros. Perfeito. Não é? Então, Deus se arrepende, pastor? Não se arrepende. Eu gostaria de falar isso para os meus ouvintes e explicar, como costumo explicar para as minhas ovelhas e para os meus alunos do seminário. É a maneira do texto bíblico explicar algo sobre Deus. O texto precisa explicar isso para que nós entendamos. E para entender tem que ser na nossa linguagem, na nossa altura. A imagem é mais ou menos o seguinte: como é que nós conversamos com crianças? Nós precisamos olhar no olho dela e falar palavras que as crianças possam entender. Se eu falar com a criança palavras e pensamentos de adulto, a criança não vai entender nada. Então, a Bíblia é um texto para nós, seres humanos, entendermos. E o próprio texto bíblico diz que os pensamentos de Deus são muito elevados. A única forma de Deus se fazer claro para nós, então, é rebaixando-se ao nosso nível. Essa expressão aparece no apóstolo Paulo como kenosis. Jesus, ele assumiu a nossa forma para vir ao nosso mundo falar conosco. E a mesma coisa acontece com outras revelações, com outras ações de Deus no Antigo Testamento para ele se revelar. Eu queria que você entendesse, meu ouvinte, que cada vez que Deus se revela, ele se esvazia. Então, cada revelação de Deus, ela é kenótica, no sentido de que ele tem que falar no nível do Paulo, no nível do Moisés, no nível do Davi. Ele não pode falar no nível dele. Ele não pode usar pensamentos no nível divino. Então, tem que falar no nível do homem. Então, isso significa o quê? Que ele tem que usar expressões como o braço de Deus. Mas a palavra diz que o Senhor é espírito. Quem é espírito não tem braço. A palavra diz que Deus é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Se ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele não tem mão, não tem perna, não tem fio de cabelo. Essas coisas são maneiras nossas, humanas, de descrever Deus. Aquilo que nós chamamos de antropomorfismo. Então é uma forma humana de descrever Deus. Então, neste sentido, nós podemos dizer, Deus se arrependeu, mas é uma maneira nossa de descrever uma ação que Deus faz. Não é que Deus se arrepende, porque ele não se arrepende, né? A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quem é o mesmo ontem, hoje e amanhã não se arrepende. Então é uma maneira nossa, humana, de falar de Deus. Muito bem, eu queria ouvir também a pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados. Pastora, ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, só ali acrescentando o seguinte: o Rafael Peçanha
e a Verônica Bistene estão aqui no nosso Facebook da 93 FM, te mandando vários abraços. Opa. E agradecendo a Deus pela sua vida e naturalmente pela sua presença aqui. Está no Facebook aí, Facebook da Rádio 93, temos ali o nosso post com a foto dos nossos queridos debatedores, e naquele post, exatamente nesse post, você pode trazer também a sua opinião sobre o programa de hoje. Pastora, bom dia, bem-vinda. Concorda com as explicações iniciais do pastor? Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores e também aos nossos ouvintes, e um beijo especial para esse povo lindo aí do Facebook que está me abraçando através de um comentário, através de uma frase. Concordo plenamente com o pastor Valtair e quero apenas acrescentar que o arrependimento dá conta do reconhecimento de uma atitude precipitada ou uma ignorância cometida. Quando fazemos alguma coisa por ignorar ou porque nos precipitamos nessa ação. E isso seria impossível de encontrarmos em Deus. Precipitações, equívocos, falta de saber, que normalmente são as coisas que nos motivam a tomarmos atitudes das quais passamos a nos arrepender depois. Há um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz que em Deus não há variação nem sombra de mudança. A imutabilidade é um atributo de Deus. Deus não muda. Ele jamais muda. Agora, a fala, a maneira de nós compreendermos o arrependimento de Deus, entre aspas imensas, é que na medida em que o relacionamento com o homem vai sofrendo mudanças, algumas vezes o tratamento de Deus em relação ao homem sofre mudanças também. Tem muito a ver com pai e filho. Os sentimentos de um pai para um filho normalmente não mudam. Mas na medida em que esse filho muda o seu comportamento, há de ser feito alguns ajustes até para a própria saúde da relação e para salvaguardar essa criança. O pai mudou, o pai deixou de amar, o pai não quer mais bem, ou a conduta do filho requer do pai algumas alterações no modo de tratá-lo. Seria uma das maneiras de a gente começar a compreender por que vemos algumas atitudes em Deus mudarem, não sua essência, não o que ele é, mas na medida em que eu, Helena, vou variando, algumas vezes Deus altera o tratamento dele comigo a fim de me salvaguardar de danos futuros. Ouvindo também a opinião do pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, bom tê-lo também aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes da rádio. JR, algumas coisas colocadas sobre arrependimento, como em Gênesis, como foi citado, Deus arrependeu-se de ter formado o homem. As pessoas precisam analisar também o contexto, a época. Por que que a pessoa que escreveu o livro, dentro daquela cultura, escreveu dessa forma, como já foi dito pelo pastor, que é, no sentido de arrepender-se ali, é mais um sentimento do que mudar o caráter, mudar a personalidade. Arrependimento no português quer dizer mudar de atitude, mudar de caráter, mudar de personalidade. Não é o que acontece com Deus, como disse a pastora Helena, que Deus é imutável, Deus não muda. A palavra ali utilizada no livro do Gênesis capítulo 6, né, no hebraico quer dizer é algo muito similar quando acontece alguma coisa de errado. Aconteceu alguma coisa de errado conosco, a gente suspira e conta até 10. Suspira e conta. É como se Deus não se arrependeu, Deus suspirasse e falasse assim: eu vou ter que mudar o comportamento com esses homens, eu vou ter que mudar de atitude com essas pessoas. O arrependimento humano já é outra palavra utilizada no hebraico, que na realidade é mudança de conduta. Eu tomei uma decisão e agora me arrependi. Não é o caso de Deus. Reverendo Evaldo Beranger, pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia. Sua perspectiva sobre esse assunto. Bom dia, querido JR, os nossos debatedores e aos ouvintes, né? Ao ouvinte, nosso bom dia. Eu creio que quase tudo foi dito acerca do assunto. O pastor Robson tocou num ponto que é uma coisa que eu gostaria de tratar
porque trata justamente do uso das palavras. Se a gente for notar, todas as vezes em que o termo arrepender se aplica a Deus, é encontrado no Antigo Testamento. Isso é uma característica das palavras do Antigo Testamento que são utilizadas ali. No Antigo Testamento, a palavra para arrependimento significa mudança de atitude, uma mudança de direção. Indica que a pessoa estava indo aparentemente numa direção, e do ponto de vista humano, ela mudou de direção. Para explicar, como disse o pastor Valtair, ao ser humano, usa-se a linguagem humana, que é a linguagem antropomórfica, que é justamente essa linguagem que usa sentimentos e ações humanas, atribuindo-as a Deus para que a gente possa entender. Notem que no Novo Testamento, em nenhum lugar se diz que Deus se arrependeu. Por quê? No Novo Testamento, a palavra para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente já é uma atitude muito mais do ser, é uma transformação interior. E uma outra coisa importante que a gente tem que ver é que a palavra arrepender-se no português, ela acaba adquirindo significados que são estranhos à palavra de Deus. Nós confundimos arrependimento com remorso. Remorso é quando você se arrepende, quer dizer, você se entristece porque aquilo que você fez gerou consequências negativas para você. Então você tem uma tristeza não baseada no fato de que você percebeu que você fez algo errado. Você tem uma tristeza baseada no fato de que você foi pego em algo errado. Isso é remorso. Você se preocupa muito mais com as consequências do que com o que você fez. Arrependimento, verdadeiramente, é quando você muda de mente, muda de direção, justamente por perceber que você fez algo errado, mesmo que você não seja pego. Estas expressões não se aplicam a Deus, e quando a nossa tradução traduz e Deus se arrependeu, porque ela está tentando ser o mais fiel possível ao termo original, ela está usando o sentido hebraico do termo e não o sentido que nós damos. Então muita gente pensa, então Deus teve remorso? Será que Deus ficou lá, ai, meu Deus, por quê? Meu Deus, não, eu mesmo, por quê? Né? Por que eu fui fazer isso? Não, isso é um sentimento humano. Quando se diz Deus se arrependeu, se diz, ele mudou a direção da sua ação, porque alguma coisa, como disse a pastora, aconteceu no plano humano que fez com que a direção de Deus, que já estava planejada desde a eternidade, fosse encaminhada pelo próprio Deus. Muito bem, adiante das palavras iniciais aqui dos nossos queridos debatedores, todas na mesma linha e absolutamente esclarecedoras, um dos nossos ouvintes aqui no Facebook da 93 FM, e eu quero agradecer o carinho dos queridos ouvintes que estão aqui com a gente. O Paulo, ele disse assim, Deus não tem forma, né? Deus não tem braço, não tem cabelo, vixe. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele não faz perguntas. Mas a frase é boa, vale para nossa reflexão. Como responder ao Paulo e a outros ouvintes quando a gente diz que Deus é espírito, né? E a gente vê isso lá em João 4, importa seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, são as declarações de Cristo. E essa questão que envolve a forma, envolve esse entendimento que para nos ajudar e para ajudar os nossos ouvintes. A minha percepção de imagem e semelhança não é a forma. Eu não sou parecido com Deus porque eu tenho 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 orelhas. Eu sou parecido com Deus porque tenho um espírito. A minha alma é a imagem e semelhança de Deus. O meu corpo, ele é circunstancial. Então, nesse sentido, quando o texto bíblico diz que Deus me criou a imagem e semelhança dele, está dizendo que eu tenho, como ele, essa parte espiritual, que é a sua imagem e sua semelhança. Não tem nada a ver com o fato de que eu estou limitado fisicamente. Eu queria que o ouvinte me entendesse que o meu corpo me limita. Eu estou aqui, consequentemente, eu não posso estar aí onde ele está. Isso é uma limitação. Mas Deus não tem limitação alguma. Então, o corpo é limitação. Quando nós colocamos corpo em Deus, nós estamos aprisionando e limitando Deus. Então, esta maneira de ver Deus é, na verdade, uma redução do próprio Deus, né? Então, eu queria que o ouvinte me entendesse com todo carinho. Aquilo que nos aproxima de Deus não é nosso corpo, é nosso espírito. Muito Pelo contrário, né? Muito Até bem. Completando, a Bíblia é clara quando ela diz que Deus se fez homem e assumiu a forma
humana. Então, quando nós falamos de forma, quando Jesus se encarnou, ele fez-se a nossa imagem humana no sentido de forma. Quando nós falamos da imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando dos atributos morais de Deus, que são comunicáveis. Nós estamos falando que nós, como Deus, somos livres e temos uma liberdade que Deus nos deu de decisão, e estamos falando também que nós somos seres espirituais que podemos nos relacionar pessoalmente. Capazes, exatamente. Muito bem, são 11h25, essa é a 93 FM, minha gente. Estamos aqui no nosso debate 93 de hoje, agradecendo a galera aqui do Facebook, olha, Ângela Cristina, Nilcilene Rosa, o Paulo Silva, Cristiano Pereira, a cantora Paula Batista, deixa eu ver mais quem aqui que tá aqui para poder agradecer e registrar: Carla Machado, Vitor Nascimento, Camila Costa, aqui o John, quero agradecer também a Ledina, o Rafael, já falei, Nilcilene também, Daniele, a Verônica, muito obrigado ao carinho de vocês acompanhando a gente aqui na 93 FM, daqui também no nosso Facebook da 93 FM. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Me chamo Samila Machado, eu sou daqui de Itaipuaçu, região dos Lagos, Maricá, e eu amo ouvir o debate porque ele fala muito comigo. Creio que fala com todos, mas comigo é diferente. Eu gosto de sentar e ficar ouvindo os conselhos, ficar ouvindo sobre a palavra de Deus, e o bom é que eu aprendo e eu guardo no meu coração e eu pratico aquilo que eu aprendo. É muito gostoso e estão todos de parabéns, não exaltando vocês, mas exaltando o nosso Deus, que deu uma sabedoria divina para cada um de vocês. Um beijão, JR, um beijão, Marcela, um beijão para todos os pastores que passaram por aí, cantores, psicólogos, todos os doutores, sabe, por todos aqueles que estudam a palavra de Deus. Eu sou grata a Deus por ter vocês todos os dias dentro da minha casa. Eu amo cada um de vocês. Obrigada pelo privilégio de poder estudar a palavra de Deus dentro do meu lar através de uma rede, de comunicação. Um beijão a todos, tenham um ótimo 2017. Que bênçãos de Deus venham cair sobre as nossas vidas. Abraços. Obrigado, minha querida ouvinte Samela. Deus abençoe você aí na região dos Lagos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida, e sempre, em todas as horas, nós reafirmamos: louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, minha gente, o deputado federal Marcelo Aguiar apresentou no final de 2016 um projeto de lei que visa proibir o acesso a sites pornográficos em todo o território brasileiro. Se aprovado, as operadoras seriam forçadas a criar um sistema que filtra e interrompe automaticamente na internet todos os conteúdos de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos. Entre as justificativas, ele ressalta que estudos atualizados informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornográfico e na masturbação por causa do fácil acesso gerado pela internet. No projeto, Aguiar disse que o objetivo da proibição seria resguardar a integridade física e psíquica dos usuários. Ficariam de fora os sites privados que são pagos por seus assinantes. O andamento desse projeto depende do parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Qual a sua opinião sobre este projeto? Você é favorável ou você é contrário? Você conhece pessoas que estão viciadas em pornografia e que começaram a se viciar através da internet? Como a Bíblia ensina a lidar com as tentações na área sexual? Temos aqui já várias participações dos nossos ouvintes opinando sobre esse assunto. Quero abrir aqui, dizer que vocês podem continuar encaminhando aqui as suas palavras e os seus depoimentos sobre esse tema. De igual forma, vamos começando aqui a ouvir os nossos debatedores agora. Pastora Helena Raquel. Eu tomei conhecimento da existência desse projeto de lei aqui por intermédio da pauta. Entretanto, eu me surpreendi positivamente
E concordo com essa possibilidade. Não a enxergo como mais uma proibição, mais um problema a ser administrado, porque toda medida proibitiva, ela acaba gerando a necessidade de fiscalização e alguns transtornos, mas nós, enquanto pastores que atendemos famílias, jovens, adolescentes, sabemos o quão grave é o problema da pornografia e o quanto a internet viabilizou e facilitou todo esse processo. Para que vocês tenham uma ideia, eu não conseguia vislumbrar a ideia de um adolescente do sexo feminino viciado em pornografia. E eu já recebi pedido de ajuda, de aconselhamento, de socorro. E eu me surpreendi inicialmente, porque parecia algo mais próprio ao universo masculino. Outra vez assistindo um programa de TV com uma jovem que participou de filmes pornográficos, e ela falando do seu drama, da sua dor, ela mencionou que os coleguinhas de escola do filho dela, eu vi pelo tamanho da criança, 8, 9, 10 anos, brincavam com ele, discriminavam ele pelo filme pornográfico feito pela mãe. E que certa feita foram à porta da casa dela, chincalhar, gritar os nomes que ela utilizou nesse filme. Logo eu concluí que crianças de 8, 9, 10 anos estavam tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Para endossar a sua palavra, sim, e ampliar a sua reflexão, pastora, uma ouvinte dizendo: JR, já estou nesse dilema. Comecei a ver pornografia aos 10 anos de idade, diz a nossa ouvinte. E hoje tenho 22. Estou lutando para parar, porque toda vez que brigo com meu marido, recorro à pornografia. Estou mal, sentindo-me abandonada por Deus em relação a isso. Meu ano começou muito mal, estou me sentindo angustiada por continuar nessa prática. Essa noite mesmo tive sonhos relacionados à pornografia. Acordei, orei, mas parece que não está adiantando orar. E logo me veio à cabeça ligar a rádio para ouvir o debate. Amém. E vocês, por graça de Deus, estão falando sobre o que eu estou passando. Amém. Conta uma de nossas ouvintes. JR, o pecado, eu gostaria de falar ela, posso, né? Posso falar ela. O pecado, ele maltrata, ele escraviza, e eu creio que quando a questão é pornografia, para a mulher tem um peso muito maior, ela se sente muito pior dentro desse processo. E eu quero dar louvor a Deus por ela estar me ouvindo agora, nos ouvindo agora. Eu quero falar diretamente com você. Você pode e deve parar hoje e receber o perdão de Deus, ainda que você não se sinta perdoada. Rompa, delete do seu computador, dos seus aparelhos, qualquer tipo de vínculo que você tenha com isso. Se for preciso, se desfaça do seu celular. Se for preciso, passe um período sem utilizar os computadores. E se dedique esse tempo à oração, ao louvor, à palavra. Querida, o tempo que você se sente vazia por uma questão de descontentamento conjugal, uma briga, recorra a uma mensagem bíblica. Recorra a um programa de TV onde você possa ouvir a voz de Deus. Ligue para uma amiga querida. Ligue para a esposa do seu pastor. Você pode estar próximo de pessoas e fazer coisas que lhe suprirão emocionalmente muito mais do que a pornografia. Até porque a pornografia não supre. Ela suga, ela esvazia, ela deteriora, ela destrói a vida de qualquer mulher. Mas se Deus marcou esse encontro com você nessa manhã, debate você, é porque tem uma possibilidade de graça, de misericórdia se estenderem para você hoje, e a noite de ontem ter sido a última noite que você viveu esse quadro na sua vida. Eu estou me comprometendo aqui agora a orar pela sua vida e te ajudar nessa batalha. JR, as pessoas, é louvável o artigo de lei do deputado, porque em um dos livros ministeriais que eu escrevi em 2016, eu falo que as pessoas devem criar dificuldades para que o pecado chegue até ela, criar barreiras. Como já foi dito pela pastora Helena, as pessoas acham que são fortes o suficiente para continuar mexendo na internet. Sim. E não mexer mais na pornografia. Ninguém é forte para isso. Ninguém consegue sozinho. Existem 3 armas. O diabo vai construindo fortalezas na mente da pessoa que vai atrair ela para ela continuar fazendo.
Só existem 3 armas para que as pessoas possam vencer isso. A primeira é oração, a segunda é leitura da palavra e a terceira é louvor a Deus. Louvor não é aquilo que sai da boca, é como você vive. E como você vive louvando a Deus? Criando dificuldades para que o pecado não chegue a você. Eu gostaria de falar sobre o assunto e eu vou um pouquinho numa direção um pouco diferente dos dois pastores da pastora e do pastor que me antecederam, porque eu acho que uma proibição como essa não funciona. Eu acho que, claro que a pornografia é um problema, mas é problema muito antes da internet existir. A gente já tem notícia de pornografia em Pompeia, no século I antes de Cristo. A gente já tem figuras eróticas sendo usadas para excitar a imaginação humana, através de desenhos, através de pinturas, através de fotografias, e das milhares e milhares de coisas. Quem conhece bem a internet, é um assunto que eu gosto, eu não sou expert, mas estudo, a gente sabe que a internet, ela tem um caráter de liberdade que, para você fazer qualquer proibição dentro da internet, você não vai conseguir, porque a internet não tem um dono, ela não é centralizada, é uma rede que se espalha por vários lugares. Nós temos exemplos de países que tem a pornografia, não só pornografia, mas opiniões políticas, qualquer coisa que venha dos Estados Unidos e tal, totalmente proibido. São os países árabes, muitos países do antigo bloco comunista, alguns países que não permitem certas coisas, e essas coisas não funcionam, simplesmente porque existem milhares de maneiras de burlar esse sistema. Se você não consegue na internet, na www, na World Wide Web, você vai para Deep Internet e você consegue. E os meninos estão muito mais adiantados do que a gente nessa questão. Como é que se combate a pornografia? E essa é a grande questão. Eu acho que se combate a pornografia, primeiro, deve-se dificultar. A internet tem mecanismos para dificultar. Os pais têm mecanismos para criar, por exemplo, no próprio computador, no próprio celular do jovem, do adolescente, colocar ali travas e maneiras de fazer com que isso seja mais difícil, que se chegue aos jovens. Mas não há outra maneira a não ser a presença do Espírito Santo e a busca da presença de Deus de uma maneira verdadeira e real. A simples proibição, por mais bem intencionada que seja, pode criar um farisaísmo. O que os fariseus fizeram? Os fariseus pegaram a lei de Deus e, para evitar que as pessoas chegassem perto de quebrar a lei de Deus, eles criaram cercas ao redor da lei de Deus para que a pessoa não tivesse nem chance de chegar perto de pecar. Com isso, criaram as atitudes farisaicas, e esse era o grande problema do farisaísmo. Então, apenas assim, sem discordar do pastor e da pastora, que eu acho que é realmente um mal, a pastora aconselhou muito bem a nossa ouvinte, é isso mesmo. Às vezes a gente tem que deixar o computador, deixar o celular, de tudo isso, mas trabalhar com a pornografia no sentido de curá-la é algo muito mais profundo do que uma lei proibindo a internet. A internet não tem nem meios de fazer essa proibição de maneira efetiva. Eu acho que eu acompanho o Evaldo nessa palavra. Veja, o que vai acontecer possivelmente é aquilo que se deu lá nos Estados Unidos quando resolveram proibir a bebida. Isso. Aí vendia por fora, tinha aquele negócio de conseguir a lei seca foi pior. A lei período seca transformou a bebida num caso de corrupção, de bandidagem. Então, vamos imaginar que o deputado consiga fazer isso no Brasil, por mecanismo de proibição de endereços, né? Existe um mecanismo chamado VPN, que a rede privada. Alguém que consegue mexer no computador transforma o seu computador de tal maneira que a rede pensa que ele está vindo dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar do mundo. Então esse usuário pode acessar como se estivesse vindo do Japão. Muda o código do IP. Muda o IP do computador, não é? Isso aconteceu, por exemplo, quando cancelaram o WhatsApp no Brasil. Aí o pessoal
só passou a usar VPN, porque usava por fora, vindo de fora. No Egito, quando houve a Primavera Árabe, eles cortaram a internet para que não contaminasse e tal. Não teve jeito. Eles além da internet, da internet negra. Agora, eu queria também aconselhar. Eu queria lembrar o seguinte: o problema está no hábito. E o ser humano é um ser de hábitos, né? O que acontece nesse caso é que os nossos ouvintes que estão com um problema na área, JR, eles vão permitindo que o ato se transforme num hábito, o hábito vira um vício, e depois que vira vício é difícil deixar, né? Qualquer vício é difícil. Estou pensando, por exemplo, no vício do cigarro, no vício da bebida, no vício das drogas. O cracudo que está na rua nesse momento, ele sabe que está numa vida desgraçada, mas como é que ele larga aquela vida? Como é que ele larga? Não tem como, né? Porque o vício é muito forte, né? Então, aí o vício da pornografia se transforma numa prisão. A pessoa está aprisionada. É terrível. Tá? Então, meu conselho vai em duas direções. Uma é o seguinte: existem atualmente no Brasil grupos de apoio. Né? Como tem apoio aos alcoólicos, tem grupos de apoio a pessoas, meninos e meninas, homens e mulheres que estão com dependência na pornografia. Esses grupos de apoio são de pessoas que estão com o mesmo problema, que vão lá se ajudar, se apoiar. Basicamente a mesma estrutura do ar, né? Existem também mecanismos conselheiros que um liga para o outro dizendo eu estou em perigo, eu estou tentado, me ajuda. Então é uma rede de autoajuda e ajuda mútua. Pastoral, né? Aconselhamento psicológico, aconselhamento pastoral também, né? Com psicólogos sérios que trabalham com isso de maneira séria. Concretos, eu queria que o ouvinte me entendesse o seguinte: se é hábito, ele pode ser substituído, mas a única maneira de substituir um hábito é por um outro hábito. O sensato, então, meu ouvinte, é você trocar o seu hábito ruim por um hábito bom. Força o seu corpo a criar um outro hábito no lugar deste hábito. Então a estratégia que os queridos deram até agora está perfeita. Coloca o computador para fora de casa, passa a usar a máquina de escrever, faz um jejum de computador, usa burrofone em vez do atual burrofone. Você conhece, JR? Burrofone é aquele celular que não tem mais internet, só faz ligação, né? Só faz ligação. Troca o seu celular por um destes e aí você não vai ter à sua disposição a internet fácil e a pornografia fácil. Deixa eu ver se eu entendi. Nós temos aqui a proposta, o projeto de lei. À mesa temos dois queridos irmãos que entendem que o projeto é adequado. Outros dois irmãos que, embora entendam que o projeto seja adequado, não acreditam que ele vá resolver. Mas acho que nenhum dos quatro está dizendo que vai resolver o problema da pornografia, correto? Nenhum dos quatro. Porque ela existe fora da internet. Então, é uma questão que envolve a mudança. Vocês disseram que as mudanças, elas decorrem de uma ação espiritual, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu tô lendo aqui as opiniões dos nossos ouvintes e muitos deles dizendo: sou viciado, sou viciada, estou nessa luta, eu venço uma batalha, perco outra, tem dificuldade, chega às vezes através de grupos, né? Às vezes um videozinho chega através de grupos, ou é uma imagem, ou é grupos do WhatsApp. E por conta disso, a oferta acaba chegando à pessoa, às vezes até na hora em que a pessoa está lutando contra. É como a nossa ouvinte que disse que ligou o rádio, né? Pediu a orientação de Deus, ligou o rádio, nós estamos discutindo esse assunto. Olha que fator positivo para ajudá-la na luta contra. Mas também existem lutas que são exatamente o oposto. Ela está ouvindo a gente agora, está tendo uma palavra clara sobre esse assunto, de repente, olha bem, de repente o WhatsApp dela lá toca, e o que tem lá dentro? É uma mensagem pornográfico. Veja o quanto nós precisamos vigiar a nossa própria vida, entender que a nossa luta, ela é uma luta, é uma batalha enorme, que a nossa carne é fraca, que a nossa tendência para o pecado é contínua e que se não for a graça de Deus não há quem fique de pé. Aliás, a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Bom, vou pedir ao pastor Robson para repetir os 3 princípios, são 3 princípios que o senhor estabeleceu aí na sua palavra, só para sistematizar isso e pedagogicamente instruir o nosso ouvinte quanto à luta contra essa área específica. Eu disse que as pessoas precisam criar barreiras, e as lutas das artimanhas e das ferramentas que Satanás usa, que Paulo vai chamar de um castelo, né, uma fortaleza, são 3: oração, leitura da palavra de Deus
e louvor. Louvor aqui fala muito mais do que palavra, né? É um método de vida, é a forma que a pessoa vive para Deus. Isso vai fazer se concretizar na vida dela o que diz a própria palavra de Deus: existiu o diabo e ele fugirá de vós. Com estas palavras, queridos ouvintes, nós vamos alimentando isso no coração. Daqui a pouquinho vamos estar orando por esse assunto. É natural que haja da parte dos nossos ouvintes uma luta bastante intensa sobre esse tema. A gente naturalmente preserva a identidade de cada um deles e é fundamental que você esteja absolutamente conectado a Deus para se perceber livre de qualquer coisa que envolva este assunto na sua vida. É o que nós pedimos ao nosso Deus e clamamos a Ele em nome de Jesus. Conquistou meu coração. 93 FM. Bom dia a todos, meu nome é Josi de Caxias. Esse debate está sendo maravilhoso e vocês são muito abençoados. E fiquem na paz todos, em nome do Senhor Jesus. Beijo. Olá, J.R. Vargas, tudo bem? Tudo bem. Aqui é Jonathan Oliveira de Macaé. Eu e minha família todos os dias ouvimos o Debate 93 e retransmitimos para toda Macaé. Grande abraço, J.R., e a todos os debatedores. Que Deus abençoe. Até lá. E voz, hein, Jonathan? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Quem fala aqui é Fábio Ferreira, taxista, sou de Del Castilho. Quero dizer que o debate é muito importante para minha vida. Ouço vocês todos os dias aqui no carro, inclusive meus passageiros. Teve um deles que estava escutando o debate comigo e disse assim: eu tenho mesmo que rever os meus conceitos. Quero dizer que é muito bom ouvir vocês. Tá, eu quero que Deus abençoe a vocês nesse ano, um feliz 2017 para todos vocês, e dizer que para sentar nessa mesa aí, JR, tem que ser escolhido por Deus, porque é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande que vocês passam pra gente. Graças a Deus pela vida de vocês, e vocês são usados mesmo por Deus. Um abraço, manda um abraço pros taxistas aí. Ô Fábio, um abraço pra você, pra todos os taxistas acompanhando a gente, nos dando uma carona especial no seu carro. Deus abençoe você, Fábio. Muito obrigado aqui a nossa querida ouvinte Josi, também acompanhando a gente pela palavra. O nosso querido Jonathan, lá em Macaé, retransmitindo o nosso Debate 93. Um abraço para todos vocês que nos acompanham aí também através dos veículos e dos meios criados aí pelo Jonathan. Grande abraço a você, Jonathan, e esse povo querido de Macaé nos prestigiando com a sua audiência. Que Deus sustente a vida de vocês cada vez mais. Obrigado, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Um ano de amor e paz, alegria e muito mais, ouvindo a 93. Uma americana que usava o Facebook Live para fazer uma espécie de reality show de sua vida particular morreu durante uma transmissão e nenhuma das milhares de pessoas que assistiam o vídeo fez algo para ajudá-la. O fato aconteceu no dia 28 de dezembro e chocou a família de Keiana Randon, de 25 anos. Após a jovem começar a passar mal, o número de pessoas que assistiam à transmissão subiu cerca de 20 para milhares de espectadores. É inacreditável que alguém possa ficar sentado e ver alguém dar seu último suspiro sem fazer nada. Desabafou o pai da jovem ao jornal New York Daily News. É tão inacreditável uma notícia como essa que nos perguntamos, e também a você, qual o preço de um tempo em que a curiosidade transforma tudo em espetáculo e parece desumanizar as pessoas? Você consegue viver o sentimento chamado compaixão? Você tem alguma história de compaixão para contar? Nos dias de hoje, como amar o próximo como a nós mesmos, da forma que a Bíblia orienta? Pergunta aos nossos debatedores, ouvindo inicialmente os nossos queridos debatedores. Eu queria lembrar que esse ato chocante traz à minha memória, perdão, associar logo, JR, o que aconteceu com aquele vendedor no metrô de São Paulo recentemente, né? Uhum. Ele foi espancado diante de um monte de gente que viu o espancamento e a ajuda demorou a chegar. Não, e alguém filmou, né? Ao invés de... assim, filmando o ato, depois coloca na internet e um montão de gente assiste a morte. A gente não sabe ali, desculpa, apenas dialogando, a gente não sabe ali
a dimensão e o perigo de você entrar num negócio desse e tal. Mas se várias pessoas tivessem se juntado, provavelmente eles teriam talvez impedido alguma coisa de acontecer. Agora, o que me espanta hoje em dia é qualquer tragédia, as pessoas pegam o celular e começam a filmar. Elas não correm para ajudar. Elas querem registrar a tragédia acontecendo. Então, quero aproveitar essa fala também do Evaldo e dizer, o nosso ouvinte deve ter visto isso acontecendo. Um acidente de carro, 2 pessoas param para brigar. E imediatamente alguém tira o celular e começa a filmar. Ninguém vai lá separar a briga. Quem está envolvido na briga está tentando evitá-la, para lá, para cá, o pai de um, o irmão do outro, mas quem está do lado de fora faz um cerquinho, cada um com seu celular na mão, para filmar e colocar na internet. Isso aparece, a gente vê, por exemplo, crianças. As crianças começam a brigar, as crianças se reúnem ao redor e começam briga, luta. E o celular né? ligado motiva ainda mais essa briga, se for um adolescente, se for uma criança. Realimenta. Ele se sente naquele momento. E com adulto também. Existe uma crise na área de comunicação, especificamente, em se você está registrando um episódio. Você registra ou você larga a câmera, microfone e faz alguma coisa. Então essa é uma discussão antiga na área. Mas isso se transformou num grande espetáculo. Todo mundo quer ser testemunha de algum fato. Nós brasileiros gostamos muito disso. Bater um carro, a gente para. Bater um carro na nossa pista, a gente diminui a velocidade. Se você estiver na outra pista, você também diminui a velocidade. Para ver o que está acontecendo. O que aconteceu? Nada. 2 carros, um encostou no outro, estão ali discutindo alguma coisa para ver como é que faz. Então isso faz parte da nossa natureza, é claro, é óbvio que a gente tem isso. Mas esse aspecto que aqui está envolve uma questão profunda. Primeiro, que você tem uma pessoa que faz da sua vida um show. Segundo, você tem esse ainda conectado ao primeiro, a vida vira um espetáculo, tá certo? Tem vida que parece um espetáculo. Tem vida que você vê se, olha, a minha vida é monótona demais, porque a vida dessa pessoa aqui é impressionante. Vai que aquilo não é verdade, mas não importa. Está sendo transmitido como se fosse, né? E esse aspecto de você assistir e não reagir. Também não se sabe se as pessoas acreditaram que aquilo era verdade ou era um teatro. Ou né? se tinha como chegar fazer até onde alguma ela coisa, estava, né? Porque, fazer alguma coisa. Porque de repente é o show de Truman. Esse filme fez sucesso há um tempo atrás, que foi uma criança que foi concebida a ideia era uma criança que foi concebida para ser o show. Ela nasceu, foi comprada, pertencia à empresa. Ouvinte dizendo aqui, como arrumar socorro para alguém que a gente só conhece pelo computador. Ela diz, assisto várias lives, ouvinte que não está habituado aqui, o live é quando é o ao vivo, entendeu? A transmissão ao vivo ali, o Facebook, você tem um mecanismo que faz isso, tá bom, ouvinte? Só para atualizar todos, assisto várias lives, mas não sei o endereço das pessoas, se passarem mal não tenho como ajudá-las. JR, foi justamente o que eu pensei assim que li a matéria, a superficialidade desses relacionamentos. E eu me lembrei inclusive de um texto que, se não me falha a memória, é um provérbio que diz que vale mais o vizinho perto do que o irmão longe. Nesse momento de que você entra num colapso, numa crise, qualquer que seja, o socorro que você mais precisa é de alguém que esteja próximo a você. Eu imagino que é possível que essa moça tenha criado essa rede de relacionamentos ilusórios e não tenha aprofundado relacionamentos próximos. Ninguém sabia onde ela morava. E no momento da dificuldade, não são os meus 100 e poucos mil seguidores que moram fora de Queimados que vão poder me auxiliar. Mas é a minha vizinha que mora em cima, a vizinha que mora ao lado, que eventualmente eu vou poder pedir socorro, pedir ajuda. Eu creio que a internet ela tem fomentado essa ideia de 10 mil amigos, de 5 mil amigos, mas amigo não é isso. Nenhum, né? E nenhum, na verdade. Amigo não é isso. Um ouvinte diz o seguinte, por conta desse assunto sobre o ambulante, o ouvinte está dizendo que as filmagens foram das câmeras do próprio estabelecimento lá. Metrô, tá? Isso é importante. Eu tenho um livro chamado O Valor da Amizade. Ele fala justamente sobre isso. Eu escrevi esse livro tem uns 5 anos. Não se engane com 5 mil seguidores ou amigos do Facebook. Na hora da dificuldade, quem vai te ajudar é quem está perto. Quem de fato você definiu uma característica de relacionamento. O próximo, né? As pessoas bem próximas, as pessoas que lhe conhecem.
Lamentavelmente, essa senhora veio a falecer e ninguém pôde ajudar. Por quê que ninguém pôde ajudar? Ela fez um espetáculo da vida, mas ela não disse onde ela morava. Né? Ela tomou cuidado de fazer o espetáculo da vida, mas não expor alguma parte da sua intimidade, como, por exemplo, o telefone, aonde ela mora. Porque quem sabe, se a maioria das pessoas soubessem, eu também não estou dizendo que se soubessem iam fazer, elas podiam ligar. Falar, o telefone dela é tal, ela está passando mal. Correto? As pessoas criam essa ilusão. Ah, rapaz, eu tenho 100 mil pessoas, 1 milhão, que está me visualizando pela internet. Só que a vida não é quem te vê. A vida é quem vive perto de você. Doente fisicamente, ela se demonstrou nesse colapso, né? Mas doente emocionalmente, ela já estava. Essa exposição, eu né? queria usar um termo que apareceu no texto aqui, que é a expressão desumanizar. Nós temos realmente uma tendência de nos importarmos com quem está perto de nós. E quanto mais distante, a gente acaba se importando menos, né? Isso permite isso aqui, ó, transformar uma pessoa em um objeto. Ela não é mais uma pessoa com quem eu me importo, é um objeto que me diverte. Um personagem que me diverte. É como se fosse uma boneca de uma criança. De repente a boneca foi trocada, a criança troca a boneca tranquilamente, ela não morre por isso. Nós desumanizamos essas pessoas à distância. Essa menina aqui está desumanizada, então esse conjunto de fãs dela que é à distância, após a morte dela vai continuar vivendo normalmente, ele vai só encontrar uma outra figura como ela. Vai mudar o canal, né? Vai mudar o canal. Uma outra live para olhar. Tá morrendo. Pergunta a vocês. Morreu uma, vem outra. Mais vivo. Pergunta a vocês, né? Os youtubers no mundo, os grandes youtubers, os caras que fazem transmissões de vídeos pelo YouTube, canais de vídeo pelo YouTube, alguns deles estão milionários. Essa semana agora, o milionário brasileiro, o cara que tem o maior número de acessos nos vídeos dele, no canal do YouTube, postou uma foto numa máquina extraordinária, num carro extraordinário. E faz isso de propósito, porque a ostentação faz parte do negócio dele. O negócio dele é ostentação. E muita gente está assistindo, porque cria aquele processo. Quando ele posta uma foto com um carrão, a pessoa que quer ter um carrão diz, olha, então vou fazer também uns vídeos aqui doido, fazer um vídeo louco. E começa uma série de pessoas que querem transmitir coisas e vão criando ali, enfim, isso tudo promove essa busca que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com fama, que tem a ver com a exposição, que tem a ver com o seu próprio ego. Enfim, esse processo está tudo misturado aí num assunto que é um assunto que algumas pessoas não entendem, porque transcende de fato. Você imagina assim, o que faz uma pessoa assistir um vídeo de uma pessoa que não está falando sobre nada e está falando sobre nada com nada? As pessoas gostam. Mas tem o inverso também, né? O que faz uma pessoa publicar um vídeo que ninguém vê. Porque às também vezes tem isso, né? Observa nas redes sociais a pessoa fazendo uma live e passa, né? Você curte só pra dar um apoio? Não, curte não. Nem pra dar apoio. Tem gente que faz isso. A pessoa tá achando ninguém curtiu. Aí tem aquele olhinho que mostra quantos estão visualizando. Ele mesmo tá com o celular e o computador. 7. Quer dizer, o que agora, faz eu dedicar o meu tempo a isso? Agora, eu acho que uma coisa importante a ser destacada é o seguinte: a internet e as redes sociais virtuais, como o WhatsApp e tal, elas na verdade não são a causadora destas coisas. Claro. Elas são na verdade as amplificadoras. A gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque é mais ou menos mas o seguinte. A pergunta que eu fiz, Reverendo Evaldo, o que causa, o que promove isso é o nosso ego. O desejo de ser o centro das atenções, é a vaidade. Então vamos lá. O problema é o pecado, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. São aquelas coisas que existem desde o início da humanidade e que Deus tem combatido na sua palavra. A eletrônica, as redes sociais aceleraram esse processo, mas não são as culpadas totais deste processo. É como você dizer que a televisão é culpada da disseminação, tal. Não, ela tem a sua parte de culpa, mas ela não é a principal razão. A internet e o YouTube e o Facebook pode ser muito bem usado. Lógico. E pode ser uma grande bênção na vida das pessoas. Tem um youtuber aqui que é o top, ele tem mais de 51 milhões.
51 milhões de inscritos. Tá certo? O que esse cara diz hoje, se ele postar um vídeo hoje, entendeu? Ele levam a galera para a direita ou para a esquerda. São pessoas assim que transmitem isso, e muitos deles estão conectados a jogos. O jogo é que faz. Teve até um vídeo desse aí rodando, que o microfone do camarada ficou aberto. E tem que ficar aberto, porque ele fala assim, agora vai pra direita. Nesse caso aqui, você atira e vai pra lá, não sei o que, vai pra... Só que entrou a mãe dele. E a mãe dele entrou, carioca, pelo sotaque, né? E disse pra ele assim, tal, se você isso, aquilo, vai tomar banho, tem 3 dias que você não toma banho e tal. Que isso, mãe? Microfone da não fala isso, mãe. Não, tem 3 dias que você não toma. Mãe, estou ouvindo, não quero saber e tal. E aí o menino sai e a mãe assume. O que é isso aqui? O cenário é virtual, né? Ela disse, você tá atirando na casa dos outros, tem um tapete ali. E aí aparece a irmã, o irmãozinho ao lado, quer dizer, só tudo é áudio, hein? Isso tudo eu tô imaginando, o irmãozinho ao lado dizendo o seguinte, ele mata assim, mãe, tá vendo? Na frente do seu irmão. Então, essa é uma realidade que você tem uma infantilidade, tem gente muito infantil, com uma arma na mão, não tô dizendo arma de dar tiro, não, uma arma que é um instrumento de comunicação extraordinário, você não tem noção do impacto que aquele indivíduo tem, nem ele tem, e é um crianção, entendeu? Totalmente infantil. Eu chego a uma definição, JR, como disse a pastora, o pastor, que a internet não é o culpado de tudo, ela só amplia. Eu chego a uma definição: as pessoas estão vazias, as pessoas estão buscando um meio de se preencher. Por quê? Porque nós só chegamos a uma questão bíblica. O amor se esfriou de tal forma que nós não conseguimos preencher as pessoas. Então as pessoas estão procurando alguém. O ser tem essa necessidade de se relacionar. E lamentavelmente, nós não conseguimos aceitar as pessoas com seus defeitos. Então as pessoas estão tão vazias e procurando alguém, porque tem gente ainda tão cheia de si e não consegue preencher os outros. Então essas pessoas estão se perdendo. Essa é a necessidade da luz. Essa é a necessidade de nós continuarmos buscando a Deus para preencher essas pessoas. Um dos relatos aqui desse post fala que o número de pessoas aumentou quando ela começou a morrer. Eu pensei, o que provoca nas pessoas o desejo de ver a morte? Mas é bom lembrar que no primeiro século nós temos lá em Roma o Coliseu, que cabia 70 mil pessoas que iam assistir à morte de outras pessoas. Aí colocava lá um grupo de pessoas correndo para lá e para cá, e uns animais correndo atrás das pessoas, e elas se deliciavam vendo a morte de alguém, vendo o animal devorando, estraçalhando a pessoa, como hoje a gente se diverte vendo um jogo de futebol. A diversão era ver braço para um lado, cabeça para o outro. Veja, JR, esse desejo mórbido de ver a morte do outro é o que acompanha o ser humano há 2 mil anos, há milhares de anos. Essa enfermidade está conosco e não é de agora. É o pecado. O pecado nos faz querer ver isso, né? Bom, cuidado, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Cuidado. E eu acho ponderação, que sabedoria. Eu acho que uma coisa importante é as igrejas, as pessoas de bem, as pessoas que têm algo para dizer, precisam começar a entrar neste mundo da internet, precisam começar a produzir coisas de qualidade para poder preencher o coração de muita gente, porque haverá audiência. E tem muita gente boa utilizando. A gente tem no Brasil um monte de gente utilizando bem, fora dele também. Nós precisamos trabalhar. Mas é um retrato, né? De um tempo novo que estamos vivendo. 12:02 no Rio de Janeiro, minha gente. Tá chegando a nossa tarde maravilhosa aqui na 93 FM. Bom dia, JR. Meu nome é Carlos, sou obreiro da Assembleia de Deus Admirável em Olaria, do pastor Assis. Queria mandar um abração para esse povo de Deus e cada dia eu fico mais apaixonado por esse debate de vocês, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês mais e mais. Um abraço, meu irmão, um abraço. Bom dia, JR. Aqui quem tá falando é Birinha do Carabu, de Niterói. Eu quero agradecer a todos vocês aí do debate, né? Ano passado eu participei do debate, né? Na 93, aqui em frente às barcas, e foi uma benção. E tá sendo uma benção pra mim até o dia de hoje. Um dia abençoado para o senhor aí do debate. Obrigado, JR. Muito obrigado, Birinha. Aquele abraço, nosso querido Birinha. Acompanhando a gente também o Carlos, pelo carinho da audiência. Deus abençoe a vocês, fortalecendo-os cada vez mais. Obrigado, muito obrigado pelo carinho da audiência
de todos vocês, queridos e amados ouvintes. Amanhã, minha gente, estreia aqui na grade de programação da 93 FM, o programa As Amigas, que vai acontecer todos os sábados de janeiro, né? Sempre de 3 às 5 da tarde, 3 às 5, na apresentação da Marcinha Cartier, nossa querida Marcinha, e da Marcela Bastos, que amanhã ganha aqui um programa na grade da 93 FM. Parabéns, Marcela. Obrigada. Amanhã, durante as férias dos arrebatados, Marcinha Cartier e eu estaremos aí com esse programa. Amanhã vamos receber a Leinha Mendonça. Leinha, nossa Leinha. Um bate-papo muito especial. Nós vamos falar é muito engraçada, hein? Disseram isso. Leinha junto, meu Deus do céu. A Leia, que também já é engraçadíssima, né? E nós vamos falar sobre um papo feminino. Aí os meninos vão dizer assim, mas a gente fica de fora. Não, você quer entender as mulheres? Aqui amanhã. Em um programa vocês vão explicar isso? Como entender as mulheres? Pode anunciar no Face, faz um vídeo, grava, hein? Faz Facebook Live, grava, coloca no YouTube. Como entender as mulheres? Um pouquinho do pensamento que a gente tem. A gente vai conversar sobre muitas coisas aqui. Olha, eu tenho certeza que vai ser muito bom. As amigas. E é assim mesmo que fala, né, Marcelo? As amigas. Igual adolescente fala. As amigas. As amigas. Com Marcinha Cartier, Marcela Bastos, amanhã, às 3 da tarde, de 3 às 5, com a participação amanhã, especialíssimas participações de Leinha Mendonça e Lislane. Todo sábado um tema novo, diferente, um papo aberto, divertido e alegre. Amanhã recebendo essas duas celebridades maravilhosas e vocês duas, celebridades do rádio. Que maravilha! Marcinha Cartier, que é campeoníssima em redes sociais, é impressionante, tem uma habilidade fantástica. Parabéns. Muito fera mesmo, e você que é um sucesso em tudo aquilo que você faz. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado aqui pela presença sempre abençoadora aqui na produção do nosso debate 93. E aqui, ó, essa música é um clima, ó, cheiro de vitória, ó. Já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar. Bendito seja o Senhor na terra, céu e mar. Eu sinto cheiro de vitória. É isso aí, Cassiane. É cheiro de vitória no ar aqui na 93 amanhã, a partir das 3 da tarde, com as amigas aqui. Vai ser bom demais, hein? Que bênção, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Antes que Deus fale fora. Muito bem, quero agradecer aqui a participação do pastor Valtair Afonso Miranda, da pastora Helena Raquel, a nossa menina da mesa de hoje, o reverendo Evaldo Berangero, o pastor Robson Alencar, agradecendo o carinho e a participação de vocês com a gente no programa de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muita gente mandando abraços aqui através do nosso Facebook, através do nosso WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho, a participação dos nossos ouvintes, sempre também muito abençoadora através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe os nossos queridos e amados irmãos. Nós vamos orar juntos. Vou pedir a pastora Helena para orar conosco nessa hora, apresentando os temas que nós conversamos hoje diante de Deus em oração. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e orar também pelo consolo aos corações enlutados. Hoje, de maneira especial, nós vamos mencionar o querido pastor Josué Gomes, que foi chamado à presença de Deus e trazendo muita saudade no meio do povo de Deus, no meio do ministério Plenitude, no meio dos seus amigos. E ele participou da nossa mesa aqui várias vezes há alguns anos, e a sua presença sempre foi muito positiva, muito abençoadora, e nós queremos registrar a nossa gratidão a Deus pela sua vida. Nós vamos orar pela sua família, pelo consolo do Espírito Santo, vamos orar pela igreja, pelos seus queridos amigos pastores do Brasil inteiro, que aprenderam a reconhecê-lo e a amá-lo e a respeitá-lo. E aqui em nome de toda a 93 FM, um abraço à família do pastor Josué Gomes, o nosso carinho, a gratidão a Deus, a vocês, e pedindo ao Senhor que traga todo o consolo e conforto do Espírito Santo. É obra de Deus, né? Só Deus pode trazer o consolo. Nós, como povo de Deus, seguimos a caminhada, rendendo graças, glorificando ao Senhor e sabendo que Deus está conosco em todo o tempo. Jesus mesmo nos avisou que enviaria outro Consolador, e Ele enviou.
o Espírito Santo. Ele está dentro do coração daqueles que são amados do Senhor. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse tempo que aqui estivemos de esclarecimento, de revelação da tua palavra, da tua vontade. Ó Deus, nós oramos especialmente nesse momento pelos nossos ouvintes que de alguma maneira estão envolvidos com os temas dessa manhã. Pessoas que estão sofrendo com vícios, pessoas que estão sofrendo com dores, com relacionamentos superficiais, que já não conseguem se envolver, amar, perdoar, abraçar. Que no nome de Jesus, o Deus que não mente, que não falha, que não se arrepende, traga graça, libertação, consolo a estas vidas. Oramos por aqueles que estão enfermos, para que eles sejam curados em nome de Jesus. E oramos especialmente nessa manhã pela família do pastor Josué Gomes, por todo o Ministério Plenitude, pastores, membros, para que esta família, esta igreja seja abraçada pelo Senhor neste dia. Oramos pelos amigos do pastor Josué e especialmente por sua esposa, filhos e netos, para que o consolo, a graça, a misericórdia do Senhor sejam manifestos e eles passem por esse momento de separação, de luto, de dor, com a doce presença do Espírito Santo. Te damos graças, ó Deus, por esta rádio, por cada debatedor, pela vida do JR, e que o Senhor continue nos abençoando. Lhe pedimos estas bênçãos crendo em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.